Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas, Rodrigo aqui novamente para mais uma análise espiritual. Dessa vez eu trouxe uma outra coisa para a gente poder verificar. Eu trouxe o pessoal dos manicômios assombrados para a gente fazer uma análise, tá? Hospital Estadual de Con. Eu não sei o que é, uma inscrita me mandou, eu agradeço bastante a ajuda de vocês. De novo, se vocês querem que eu analise alguns vídeos plausíveis, ou seja, que não tem Renato Garcia, Kid Boy Chechel, todos esses caras, porque precisa de autorização, principalmente o Sr. Resident Evil, que muita gente quer que eu analise, mas precisa ter a autorização dele, caso contrário não tem como. Eu vou ficar falando sobre os canais americanos, tem coisa interessante, canal americano a gente não precisa pedir autorização, tá? Eles têm lá, de acordo com a regra americana, todo reacted que eu faço dos Estados Unidos é justo, não precisa se pedir autorização, tá? Isso é uma regra americana e o YouTube trabalha com algumas regras americanas. Então eu trouxe aqui para vocês uma coisa interessante para a gente poder ver. Eu provavelmente vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? E tô curioso, não sei o que é. Vamos ver, vamos assistir juntos e ver o que é isso. Hoje vamos para o sul, em Vicksburg, no Mississippi. Mississippi. Um fantasma no que restou do enorme manicômio chamado Hospital Kearny State. Olha! Para, o que é isso? Escuta só. O quê? Essa é de longe a propriedade mais antiga e maior que já investigamos. Que animal! E pode ser a mais assustadora. Nossa, o que é isso? Que é Os isso? espíritos quiseram se comunicar com a gente. Gostou do Breno? E eu nunca tinha visto uma interação tão direta como essa. Acho que pegamos alguma coisa. É a coisa mais louca de todas. Somos os Tennessee Raid Chasers. Entramos nos lugares mais assombrados dos Estados Unidos para pegar os espíritos que se escondem. Boa! Os doentes estão voltando para o manicômio. Tem alguém aí? Alguém se mexeu bem aqui. O segredo para pegar um fantasma é combinar métodos científicos modernos Com o conhecimento do meio do Mato do Sul. porque essas coisas não ligam se você tá... Olha o gordinho. Somos uma irmandade. E não apenas caçamos fantasmas. Queremos ser a primeira equipe a capturar um. Capturar um fantasma. Manicômios assombrados. Ah, de novo, é a mesma turminha da Casa do Exorcista, né? Capturar um fantasma. É impossível você capturar um fantasma, ok? Tem um grupo de caça-fantasmas no Brasil que tentou colocar um espírito de uma mulher dentro de um potinho, de uma latinha, né? Quer dizer, enlatou o espírito de uma mulher numa lata de Toddy. É impossível, não tem como você prender um espírito dentro de um receptáculo ou qualquer outro mecanismo de metal, de aço ou o que for, ok? Recentemente nós fizemos alguns testandos, o demo aqui em casa, no qual eu consegui isolar a presença de um espectro por meio de elementos não naturais, ok? Energia isolando energia, mas não energia estática ou energia elétrica. Uma outra energia na qual eu consegui por 3 dias manter um espírito naquela posição. 3 dias. Depois disso, esquece. Esquece que torna-se impossível, ele é retirado, ele é levado e eu perco completamente o meu testando demo, tá? Eu fiz isso durante 3, 4, 5 tentativas e as 5 tentativas foi a mesma coisa, tá? Não consegui. Eu trouxe médiums aqui em casa, os médiums avaliaram, olharam e falaram, cara, realmente tem alguma coisa aqui. Depois de 3 dias, não tinha mais, tá? Então, assim, métodos tradicionais científicos são impossíveis. Se fosse realmente viável, nós teríamos aquele receptáculo do caça-fantasmas em casa, né? Falando, ó, o espírito da tua tia tá reclamando, né? Tá lá dentro preso do receptáculo, né? Eu quero mingau. Não, você não vai ter, fica aí que você tá presa. Né? Não fala assim com a sua tia, aquelas brigas de casal, tem uma discussão, uma DR, né? Porque prendeu o espírito da tia em um casulo. Mas é inviável, ok? Eles nunca vão conseguir fazer isso, muito menos ver um fantasma nitidamente. É isso aí, pessoal. Vicksburg, no Mississippi. Mississippi. O Hospital Kearny, o maior que fomos até hoje. Tem mais de 3.700 metros quadrados divididos em 2 prédios. Gostei do O carro. lugar é tão velho. Quais são as condições dos prédios? Estão bem detonados, vamos ter que tomar cuidado lá.
Estados Unidos é tudo de bom, né? O Hospital Kearny State Memorial abrigava loucos, mutilados e doentes. Construído em 1832, esse hospital viu muitas formas de tormento, por mais de 180 anos. Foi construído por causa de um surto de varíola. Passou pela Guerra Civil, tratou criminosos com problemas mentais. Tudo que acabava mal em Vicksburg vinha parar no Kearny. O cara parece que tá de chuquinha. Anos depois, outro prédio foi construído com uma prisão que abrigava diversos tipos de criminosos e uma ala psiquiátrica para doentes mentais. Kuhn era conhecido pela lobotomia, pelo tratamento do choque, amarrar as pessoas e jogar num quarto acolchoado. Com quase 2 séculos de morte, doença e métodos médicos arcaicos, só imagino quantas almas torturadas continuam presas por lá. Assim que você entra, já sente a energia dos espíritos. E também há muitos vultos que ficam se movendo lá dentro. Como é que ela consegue distinguir uma energia espiritual de uma outra energia, né? Como é que ela pode já falar, você sente a energia dos espíritos? Eu lembro que eu fiz uma análise de um manicômio de Portugal no vídeo do Assombrados de Portugal. Abraço a vocês, meninos. Tá? Tô devendo mais análises de vocês, um excelente trabalho que vocês fazem. Nesse caso, existem energias que se combinam. Quando acontece um tipo de ambiente na qual as energias são muito parecidas, elas tentam se combinar e formam uma egrégora. Aí você tem coisas distintas. Você tem um manicômio e você tem uma cadeia. Tá? As energias, elas são distintas, mas elas podem ter uma interseção. É muito ruim esse tipo de coisa, por quê? São pessoas que foram torturadas, foram pessoas que foram maltratadas, são pessoas que foram judiadas ao longo de um período de existência dentro desses ambientes. A energia, quando essa criatura morre, essa pessoa morre, né, esse ser ele falece, ela tende a se combinar com outras energias e outras energias e outras energias e criam um campo vibracional tão denso, que uma pessoa que é sensitiva, na hora que ela entra, ela passa mal imediatamente. Dor de cabeça, ânsia de vômito, visão turva, pode ter queda de pressão, ou seja, é um mar de energias ruins que vão tentar se combinar nos pontos de energia dessas pessoas que estão adentrando, ok? Esses meninos podem passar mal? Podem, sem dúvida nenhuma, tá? Vai depender muito da mediunidade, da abertura, da aceitabilidade da energia perante ao corpo de energia dessas pessoas que estão entrando agora. É um risco? Claro que é. Um ambiente desse, infelizmente, não devia ter nem existido em sua história. Infelizmente, a maneira como eles maltratam as pessoas, a maneira como eles judiam do ser humano é incabível, é muito ruim, tá? Então, vão ter espíritos, entidades, vultos, criaturas, bestiais, obsessores. Vai ter milhões e milhões e milhões de seres vagando nesses ambientes, tá? O ruim é que existe essa névoa que cobre esses ambientes, que seria essa egrégora baseado nesse princípio da energia de pessoas que foram judiadas. Então essa névoa vai ficar em torno, vai ficar realmente atrapalhando tanto a minha leitura, quanto a ida desses meninos, desses rapazes, nessa aventura para causar um fantasma, né? Vamos prender esse fantasma. E aí, o que vocês acham? Olha esse lugar. Parece que saiu de um filme de terror e é enorme. Temos que entrar e descobrir onde ficava o pronto-socorro, a ala psiquiátrica, a prisão, e vamos ter que mapear o lugar. Que fantástico, Alguém né? quer falar com um grupo paranormal lá na Deathbury Mansion? Sim, vamos até lá. Até mais. Até mais. Jesse, não vai se borrar, hein? Tá. Espero que eles fiquem bem. Assim que a gente entra, Mas tá já vê chuvinha. alguma coisa pelo canto do olho. Você anda e vê um vulto escuro, e quando vira, sumiu. Toma cuidado, tá? Existem impressões psíquicas, então todo mundo ali já está sugestionado a... Vai ter fantasma, tem fantasma, tem fantasma, tem fantasma. Você vê uma sombra, é um fantasma, né? Você vê um vulto, é um fantasma, mas não é. Às vezes é o problema da iluminação ou da imagem. Vamos tomar cuidado, não vamos colocar nome aos bois sem ter certeza do que nós estamos vendo. Gente, acho que aqui era um necrotério. Caramba,
Uau, como foi palco de muito sofrimento. A quantidade de mortes e agonia é imensurável. Decidimos começar na parte de trás do hospital, no necrotério, porque muita gente diz ter visto sombras neste local. Nossa, olha esse lugar, cara. É melhor colocar a máscara. Eu também acho melhor. Ah, é sinistro. Já tá me dando até arrepio. O que é aquilo ali? Para com isso. Pode parar. Cara. É uma mesa de autópsia. Tá me zoando, né? É, cara, olha lá. Eu senti um arrepio quando vi a mesa de autópsia. Só de pensar no que passou ali. Os cantos levantados não deixavam os fluidos corporais caírem. Aposto que se tirar a sujeira vai ter um ralo no meio da mesa. Caramba. Oh. Não mexe nas coisas, deixa aí. Eu te falei, o sangue e tudo mais que saía do corpo descia por aqui. Isso é sinistro, cara. Imagina. Cada quarto tem uma característica muito curiosa. Tem muita coisa aí, vamos lá. Eu não sabia disso, vamos lá. Quando eles entraram, a mesa de autópsia está à direita, certo? Mas à esquerda você tem no teto e na parede, você vai ter um lodo espectral. O que acontece? Da mesma maneira que o ser humano, quando morre, ele libera fluidos, tá? Quando nós morremos, nós liberamos gases, fluidos, certas substâncias. Por isso que há a necessidade de enterrarmos as pessoas um pouco mais rápido, tá? Então, pessoas que morreram e estão ainda com medicamento no corpo, há necessidade de enterrá-las rapidamente, porque esses medicamentos, esses fluidos, eles vão vazar, vão sair pelo corpo da pessoa. Nesse caso, também existem fluidos espectrais, tá? São energias que são liberadas no corpo dessas pessoas e ficaram nos ambientes. Então você tem muito lodo espectral nas paredes, você tem uma energia muito ruim nos cantos, tá? Essa energia não vai fazer mal a nenhum deles, mas representa que as pessoas eram realmente maltratadas, o corpo não era preparado de maneira correta, não havia respeito pelos mortos e muito menos higiene nos ambientes, ou seja, produto de limpeza, às vezes que muitos necrotérios hoje, seja na Santa Casa, nos hospitais e tudo mais, na qual existem a preparação para os corpos, eles são extremamente higiênicos ou higienizados. Então as paredes são completamente limpas, você tem produtos químicos pesados utilizados para manter o ambiente longe de bactérias. E isso também influencia na energia espiritual. Nesse caso aqui era um caos. A energia espiritual está toda ao redor. O chato e o mais complicado disso tudo é que todos os ambientes existem espíritos de pessoas que faleceram e existem as pessoas que faleceram num estado muito irado, tá? Elas se encontram num estado muito irado. Só nesse ambiente a gente já consegue perceber 2 espíritos de médicos que faleceram no lugar, estão lá ainda, tá? No quarto da esquerda, eles entraram no quarto da direita, no quarto da esquerda, Deus, existem tantos obsessores, mas com uma cara de ódio e raiva, porque foram mortos. Essas pessoas morreram de uma maneira tão brutal que parece que elas nunca vão perdoar quem as matou, tá? A maneira como elas foram tratadas, nunca vão perdoar. Elas ainda estão lá vagando. Imagina só quantos corpos passaram por aqui. Muitos. Enquanto o Chase e os caras faziam a varredura, o Doug e eu fomos pra cidade falar com um cara do Delta Paranormal. Ele é um investigador paranormal daqui. Como o clube é tão grande, esperava conseguir informações sobre os locais de mais atividade pra nossa armadilha da noite seguinte. Doug, eu ouvi falar que esse lugar é assombrado. Parece que a cidade inteira é assombrada. Tô sabendo, cara. A gente quer falar com vocês sobre o Kuhn Estate. Pelo que ouvimos, aqui é assombrado, o Kuhn é assombrado, a cidade toda é assombrada. Bom, tem Tô indo pra lá, viu? ativos em Vicksburg, principalmente porque aqui era uma zona de guerra. O cerco de Vicksburg aconteceu aqui. Muitas pessoas morreram e, infelizmente, alguns espíritos continuam ativos até hoje.
Quantas vezes vocês investigaram o hospital? Ah, cara, várias vezes. Ah, é? Eu tive muitas experiências naquele lugar, eu já vi sombras, e não foi pelo canto dos olhos, não. Eu vi esse tipo de coisa bem na minha frente, cara. E uma que eu nunca esqueço, a gente tava na parte de trás do prédio, e um investigador que tava comigo, ele disse, espera um pouco, David, tem alguma coisa ali, bem no final do corredor. E o negócio ficou olhando pra gente ali por 1 minuto, até que uma hora ele saiu depressa pelo lado esquerdo. Que loucura. Deve ter dado medo, né? É, deu medo. E são massas escuras de corpo inteiro? De corpo inteiro, dá pra ver a cabeça e tudo mais, cara. Parece que o David testemunhou mais atividade no segundo prédio, onde ficava a... Ok, deixa eu só fazer alguns comentários. A gente tem agora um grupo paranormal, né? Um grupinho paranormal. Aí, essa aqui é boa. Aqui a gente já tem algumas energias nos ambientes, tá? Nesse quarto e nos outros cômodos dessa casa onde eles se encontraram. A questão deles serem paranormal não significa que eles são 100% médiums, 100% sensitivos, tá? A paranormalidade, quando alguém chama assim, eu sou paranormal, quer dizer, ele está se colocando um degrau acima do que ele consideraria normalidade. Muito bem. Ele pode ser meramente sensitivo. Quando uma pessoa fala, eu vejo vultos, eu vejo espectros negros de corpo inteiro, isso é básico. Eu conheço crianças que veem esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, nem precisaria bater no peito e falar um negócio desse e se vangloriar. De novo, espiritualidade, né? Quando a gente fala de espiritualidade, parece que nós estamos falando só de pessoas que veem espíritos. Beleza. Mas e o restante que está acima do mundo espiritual? Tem algo acima? Eu não sabia. Então, de novo, nós temos aqui pessoas que estão despreparadas para lidar com coisas que irão afrontá-los, né? Nós não temos só espíritos no mundo espiritual, nós temos distorções mais sérias, tá? Essas distorções mais sérias, que poderiam ser chamadas de obsessores, bestiais ou criaturas que vão além disso, elas estão lá com certeza, mas eles não estão preparados para lidar com isso. O interessante aqui é o seguinte, é interessante, né? Esse cara, dá para perceber que ele tem uma cruz no peito. Significa que ele é um cara que está extremamente religioso ou crente, ou acredita que a sua religiosidade hoje pode protegê-lo. Ele meio que buscou uma proteção. Ele pode ter buscado uma proteção por meio de ordens secretas ou sociedades secretas, seja uma Rosa Cruz, uma maçonaria ou alguma irmandade ou fraternidade que poderia dar a instrução espiritual a ele. Ele tem uma coisa estranha nas costas dele, mas eu não consigo identificar ainda qual é a natureza dessa criatura. Por quê? Ele é um espírito que se remete à proteção, mas ele é muito agressivo e significa então que ele é um protetor de algo que ele entrou, alguma ordem que não é uma coisa muito legal. Ele não é nem uma maçonaria, mas ele pode ter feito parte de alguma ordem esotérica que traga conhecimento, mas ela é meio que mantém o fiel preso a ele, entendeu? E isso que é estranho. Então ele pertence a alguma instituição, essa instituição possui certos guias, só que esses guias são muito possessivos. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Ele tá aqui atrás, ó. Ele é alto, ele está de branco, mas ele protege esse cara de uma maneira que, assim, ele tira o cara de certas zonas de conflito. Onde que esse cara está conectado é um ponto muito delicado. Geralmente entidades como essas, elas não ficam conectadas dessa maneira como tá. Ele fica conectado num ponto que não deveria ter ninguém conectado. É um ponto que diz respeito a emoções, a sensações, a situações conflitantes na vida do cara. Eu não sei como essa criatura se alojou aí, em que momento se alojou, mas estaria ligado ao passado, conflitos relacionados ao passado. Estranho, tá ligado nele. Tá aqui, ó. E ela tá de pé conectada nessa região aqui do peito dele. Esse rapaz aqui tem um corpo dele de energia muito sujo. As pernas
Ele tem problema nos joelhos, problema nas articulações das pernas, tá? Ele vai ter um problema renal, tá? Existe uma mancha preta se formando no rim direito, tá? Então ele tem que tomar um pouco cuidado com essa parte renal e as dores na região da cintura, que é onde tem uma criatura alojada. Ele tem certas fumaças ao redor dele, tá? Não é muito legal esse tipo de energia, elas podem procurar qualquer ponto para entrar. Esse rapaz aqui, eu lembro que eu falei no vídeo do Exorcista, da casa do Exorcista, sobre ele. Esse rapaz aqui, o Barba, né? Era o Barba. O Barba, ele tem uma fé legal, ele pertence... A família dele, eu acho que pertencia a algum tipo de igreja anterior, mas ele não está praticando muito a fé dele. Dá para perceber que a frente dele tem uma mancha preta no corpo de energia na parte da frente, e ela está gerando um efeito de passividade no cara. E esse efeito de passividade vai fazer com que ele largue um pouco a igreja, que ele se afaste um pouco da religiosidade dele, porque no vídeo do Exorcista ele estava muito bem, a força dele estava boa. Agora aqui, não sei não, viu? Aqui esse cara não tá legal. Ele não tá legal. Ele se meteu em alguma roubada. E esse cara aqui, hein? Esse outro agente paranormal. O fígado dele já tem gordura no fígado. Ele tem um pouco de queimação no estômago, mas talvez isso esteja ligado a um processo de hérnia de hiato ou refluxo, tá? Ele tem isso. Dá para perceber que, obviamente, pelo excesso de peso, ele já deve ter um problema na coluna. Ele tem um mau jeito na coluna, dá para perceber aqui, tá? Então, posição para ele é muito ruim de se achar. Gordura no fígado, problemas de estômago, queimação de estômago. Não, em termos de problemas, ele tem problemas com relação à irmã dele. Ele tem um espírito, não é espírito, mas ele tem problemas com a irmã dele, o lado feminino da família. Existe alguém ligado na família dele, um lado de mulher que está cobrando ele. Mas eu acho que é irmã, eu acho que tem um lado relacionado à mãe dele, tá? Então mãe, irmã e a ele. Em termos de obsessores, ele não tem isso, ele só tem essa presença forte. Não é que é um espírito, mas é o registro dessa presença feminina na vida dele. Vamos ver. Espera um pouco, David. Tem alguma coisa ali, bem no final do corredor. E o negócio ficou olhando pra gente ali por 1 minuto, até que uma hora ele saiu depressa pelo lado esquerdo. Que loucura. Deve ter dado medo, né? Deu medo. E são massas escuras de tá faltando corpo inteiro. Dá pra ver alguma a cabeça, coisa ali. Tudo mais, cara. Parece que o David testemunhou mais atividade no segundo prédio, onde ficava a prisão e o hospício. Ele disse que viu uma sombra que encarou ele, uma figura de corpo inteiro. Então íamos passar lá à noite para ver se era um bom lugar para armadilha. Armadilha? Vocês não vão colocar aquela caixa? Estávamos no hospital e quando eu olhei, eu vi uma figura de corpo inteiro que atravessou a sala em direção à janela. Ela parou, colocou as mãos no vidro e se jogou para baixo. Suicida? Beleza, vamos subir. Resolvemos ir pro segundo andar do segundo prédio. Era onde diziam ter visto figuras de corpo inteiro nos corredores. Este é o segundo andar. É o segundo andar. Aquilo responde uma das nossas perguntas. Departamento de correção. Será que a detenção ficava aqui? Pode ser. A prisão? Aqui tinha prisioneiros e doentes mentais no mesmo prédio. Caramba. Imagine a energia negativa que deve estar impregnada aqui. Tá legal, vamos pro terceiro andar. Sabemos que aqui é no departamento de correção. Vamos pro terceiro. Eu ouvi gente sussurrando na minha orelha. Não é uma coisa assim audível. É na sua cabeça. É como escutar 1000 vozes na sua cabeça de uma vez só. Ele tem razão, é assim mesmo que funciona, tá? É engraçado, o cara, por mais que ele acredite em tudo isso, o ponto da fé dele é tão frágil, tão pequeno, a fé dele é tão pequena que realmente é discutível
É como se ele tivesse abalado, acreditasse em Deus, mas em alguns momentos não acreditasse. A fé dele é muito abalada, ele não tem essa segurança em termos de fé. Outra, ele tem um problema no timo, tá? Sério, ele tem uma mancha preta aqui no timo, e isso vai pegar o coração dele. Então, futuramente, provavelmente ele vai ter algum problema ou cardiorrespiratório, porque essa mancha preta que está aqui está indo para o pulmão esquerdo, mas ela também pode pegar o coração. Então, ela está começando a adentrar no pulmão dele. Está aqui, tá? Os ombros são sujos. É óbvio, né? Ele tem problemas, a cama dele, a casa dele é imunda. Ele tem muita presença na casa. Muitas presenças na casa dele. Só na casa dele já deve ter 1, 2, 3, 4 espíritos. Não é 4 espíritos nada, isso é 4 obsessores bem pesados sobre ele, tá? Esse cara tem uma mente muito confusa, ele tem uma personalidade confusa. E dá pra perceber, porque o ponto do instinto dele, da vontade, tá muito conturbado. E os caras estão fazendo uma sacanagem com ele. Logo, logo esse cara aqui vai cair também. Ele tá entrando em desequilíbrio, por incrível que pareça. Olha as manchas pretas no ombro. Ele tem um pesar no ombro muito grande. Por mais que ele tenha um raciocínio lógico ali, falando, realmente eu escuto na minha cabeça e tudo mais, o que é factível, mas tem alguma coisa aí que não é muito de confiança não. Tá? Ele tem impressões erradas em muitos aspectos. Esse lugar aqui é legal. Legal pra caramba. O que será que era? Olha só. O quê? Nossa, cara. Solário? Era um solário. O que é o solário? Acho que era onde deixavam os pacientes em observação depois de sofrerem algum tratamento horrível aqui. Na época do Guno, os tratamentos médicos eram muito diferentes. Eletrochoque e lobotomia eram comuns naquela época. Esse lugar deve ser sinistro no escuro, cara. Sinistro. Quero ver no escuro. Aqui devia ser a ala psiquiátrica. Tem um monte de quartos que parecem de pacientes. Esse lugar é enorme. Pra acabar antes de escurecer, temos que nos dividir. Tá bom, cara. Vai pro prédio da frente. Eu quero ver no escuro. Vamos lá. Grita se precisar. Sim, senhor. Grita se precisar. O que foi isso? Pode ficar tranquilo que isso aí não tem nada a ver com o espírito. Tem nada a ver. Parece uma porta batendo. Você tá com o negócio aberto. Com vento. Vamos ter bom senso. Opa, sinal no gaussímetro. Aonde? Tá mexendo o ponteiro até... Espera aí, parou, beleza. Você tá aqui com a gente agora? O gaussímetro mede mudanças de frequência eletromagnética, o que é difícil de ter em prédios abandonados. Sem uma explicação lógica para isso, achamos que foram causadas por um espírito na psiquiatria. Isso que é legal. Tudo pra eles é espírito, né? Tudo bem, eles estão num programa de televisão, então eles têm que mostrar espírito. Tudo é espírito. Meu Deus, você escutou? Foi um espirro, foi um espírito. Oh, meu Deus, você viu? Ali mexeu, foi um espírito. Oh, meu Deus, passou uma formiga. Não é uma formiga, é um espírito de uma formiga. Ou seja, é tudo um espírito. Tudo é coisas... São coisas relacionadas ao mundo espiritual. Eu sou o primeiro a falar para as pessoas o seguinte: teste todas as possibilidades, tá? Você tem alguma doença? Tudo bem, vamos fazer acompanhamento médico, vamos verificar a sua doença, né? Depois disso nós vamos começar a fazer os tratamentos. A gente não pode considerar tudo culpa do mundo espiritual, ok? O lugar tá abandonado? Tá. Ponto. Não significa que ali tem realmente comprovado espíritos. Eu falei para vocês num tutorial de casas assombradas que o que me preocupa não são esses lugares, é a casa de vocês. Grande maioria das manifestações não vão acontecer em lugares abandonados. A molecada adora. Meu Deus, Rodrigo, vai em lugar abandonado. Por quê? O lugar abandonado não está afetando ninguém. Agora imagina o que tem embaixo da sua cama. Aí sim é que me preocupa. O que está embaixo da sua cama, o que está dentro do seu armário, o que está andando pela sua sala às 3, 4, 5 horas da manhã. Aí sim é que me preocupa. O que está na sua casa e o que pode te fazer o mal. Aqui, para mim, não faz mal nenhum. Os caras, se tiver energia aqui, se tiver espíritos e tudo mais, eles estão parados, isolados, num lugar onde ninguém deveria entrar. Isso aqui deveria ser demolido e reconstruído, seja um parque, alguma coisa legal,
a humanidade possa utilizar, ok? Ou refeito realmente um hospital, ou o que seja. O que mais preocupa é o que está na casa de vocês, não aqui. De novo, ele não pode falar, foi espírito, foi espírito, foi espírito. O que ele escutou foi um barulho, ponto. Escutei um barulho. Entendeu? Alguma coisa do sinal no gaussímetro, de repente mexe e aí para. Olha só. Tá de brincadeira, cara. Tem alguma coisa aqui com a gente. Eu tô ficando todo arrepiado. Se liga. Opa, legal. Quer que a gente saia? Parou. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma resposta. Cara, esse lugar tá me dando muito arrepio. Tô falando sério. Não tinha nada ali, isso que é o pior. O problema que eu vejo nesse lugar é que não sabemos o que vamos enfrentar. Quer dizer, vai ser um doente mental, ou alguém que estava preso, ou alguém que trabalhava no outro. Um doente mental, alguém que estava preso, alguém que trabalhava lá, ou seja, as variáveis do cara são as piores, né? As piores no sentido de, eu acredito que só vai ter espíritos lá, né? O show Batatinha. Esse é o erro. Esse é o erro. Tudo bem, ele não é médium, ele não é obrigado a saber. Ele é um pesquisador paranormal, ou um aventureiro, ou alguém que está curioso sobre o que tem lá. Fora isso, não. Ele provavelmente vai ter problemas sérios de saúde se continuar agindo dessa maneira. Hospital? E aí, pessoal? Faz muito tempo que não fico tão empolgado numa investigação. Sério? Tivemos sinal no gaussímetro, no medidor de proximidade e ouvimos uma porta bater. Uma das melhores foi quando eu segurei o gaussímetro e a entidade fez chegar a 10 miligauss e ficou parado lá. Nossa, pelo jeito Nossa. a noite vai ser agitada, hein, pessoal? O Doug e eu falamos com um investigador paranormal e ele já veio aqui várias vezes. E ele viu muita coisa. Devia como levar sombras, ele. Também gravou várias sessões de vozes e quase tudo foi nesse prédio aqui atrás. Também foi onde vimos atividades hoje. Melhor a gente se concentrar em investigar o segundo prédio. Eu tive uma ideia para ajudar a ver as sombras com mais facilidade. Muita gente diz ter visto fenômenos visuais no Kion como as sombras. O Chase e eu modificamos algumas canetas laser para deixar a luz um pouco maior. Isso poderia aumentar as chances de poder ver as sombras. São canetas laser com um tubo cilíndrico na ponta e Eu tô vendo. elas refletem a luz de um ponto para uma linha que se espalha pelo corredor inteiro. Eu espero que usar isso ajude a ver as sombras melhor. Que bom, vai dar uma Eu pensei festa no aí Doug, dentro, né? Junto com o pó. Vai fazer uma rave, né? Vai ter luz, a esfera de cor que fica brilhando, de luzes e tudo mais. Você vai ver os vultos dançando. Pô, toca a música aí, rapaz. Né? Quem sabe vocês conseguem encontrar até o Darth Vader com um sabre de luz vermelho, né? Cara, as pessoas utilizam a imaginação de uma maneira tão absurda. De novo, o que eles estão fazendo? É um show de luzes. Porter, talvez? Porque ele sabe onde estão as coisas e tal. É, porque a gente tá perdido aqui hoje. Isso. Então vamos dar um toque pro Todo-Poderoso e pegar as coisas? Eu acho bom. Temos que nos proteger. Pai nosso, obrigado por nos dar mais um dia e estarmos bem. Por favor, nos acompanhe nesse lugar, nos guie, proteja e comande. Ajude as almas perdidas. Amém. Amém. Nossa, é oração Nissim Miojo. Vamos lá, cara. É nossa primeira noite no manicômio abandonado Keene State, em Vicksburg, no Mississippi. O lugar tem uma longa história de feridos, soldados confederados, doentes mentais e prisioneiros, todos sob o mesmo teto. Muitos eram internados com doenças incuráveis e outros sofriam com lobotomia e tratamento de choque. Hoje ele é assombrado por espíritos. Viemos achá-los e capturá-los para que possam descansar. Cuidado onde pisa. Fomos investigar a ala psiquiátrica, onde Brennan teve interação nos medidores na varredura inicial. Também é onde muita gente diz ter ouvido vozes. Brennan, tá com gaussímetro? Oi, já ia ligar. Então liga, cara. A câmera térmica mostra mudanças de temperatura no ambiente. Às vezes um espírito tira o calor do ar e dá pra ver a mudança pela câmera. Como é que um espírito tira calor do ar? Que é um espírito exaustor? Né? O cara vai passar e... Eu sou um espírito exaustor, tá? Fiquem tranquilos. Qual que é a lógica de um espírito tirar o calor do ar? De novo,
eles estão tomando como princípio de que espíritos são frios, né? Porque você vai tirar o calor do ar, significa que você vai ter uma temperatura contrária que vai estar influenciando. Então todos os espíritos são frios. Mentira, tá? Isso vai depender muito de milhões de conceitos, de milhões de teorias sobre a estrutura do corpo bioplasmático de uma entidade. Uma entidade enfurecida não vai ter um corpo frio. Ele pode realmente gerar tanta raiva e essa raiva é materializada como um calor. Então ela vai se fazer presente como um calor. Então a teoria do cara está errada. Seja lá quem está aí, você chegou perto de mim hoje cedo. Ah, vai. Eu não sei quem é ou o que é, mas eu gostaria de sentir a sua presença de novo. Isso. Vai que você pega um proctologista aí. Aquela porta mexeu sozinha. Ele chama-se vento. Vocês não viram? Eu não vi nada aqui. Lá no final, olha, tá se mexendo. O quê? Foi aqui que Brennan Porter e eu ouvimos a porta bater. Chama-se vento. Ela parou. Olha, deu um sinal. Tá legal, lembra que o Brennan e eu viemos aqui hoje cedo? Não tenha medo, eu voltei. Você era paciente? Opa! Meu Deus do céu, só falta eles acharem que o aparelho fala também, né? Tem um canal de caça-fantasmas aqui no Brasil que a pesquisadora fica falando, achando que o aparelho tá falando. Pi, 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 oh meu Deus, ele tá falando comigo. Pi, 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 olha, ele acabou de responder. São delírios de uma mente, tá? De novo, nada substitui um médium treinado, nada substitui uma pessoa realmente que tem essas capacidades e as habilidades de fazer uma interferência no mundo espiritual. Tem muitos jovens no meu canal, muitos adolescentes que assistem esses programas e acham que é divertido e tentam imitar. O que eles estão fazendo é de um extremo risco, é leigo, é amador. Tá? Os universitários já estão soprando no meu ouvido aqui, falando um monte. Tá? O que eles estão fazendo é de um extremo amadorismo. Tá? Vocês não podem entrar num lugar desse tipo e ficar brincando de caça-fantasmas ou mesmo ficar dizendo, olha, fale comigo, se manifeste, não sei o quê. Vocês não sabem o que está do outro lado, vocês não sabem o que pode se manifestar, tá? De novo, tem tanta energia nesse lugar, mas tanta energia, que é difícil você ter um discernimento sobre quais realmente são as entidades que estão lá dentro, tá? 1, 2, 3, 4. Só nesse corredor onde eles estão, já tem 4 entidades. 4 entidades significa 4 presenças, tá? Vamos lá. Em termos de espírito, nós temos um espírito só que está à direita. O resto tudo são obsessores, tá? Considerando um que no final do corredor à direita está no teto. São todos obsessores muito fortes, são presenças muito agressivas e que podem vir a se manifestar não por meio de aparelhinhos, mas se manifestar por meio de batidas muito fortes, tá? Desconsiderando os efeitos do vento, obviamente, e se manifestando no corpo das pessoas. Então, pressão nas costas, enjoo, dores de cabeça, devido à presença da energia espiritual e dessas entidades que vão começar a se aproximar deles. Toca na minha mão. Toca nessa caixa cinza. Toca nessa caixa cinza. Vai, você consegue. Ele não sabe nem o que é a caixa cinza. Olha aí, viu? É bem fácil. Gostou do Brennan? Meu Deus do céu, são tudo ruins. Você já entendeu, pode aparecer. Não tenha medo. Seja o que estiver aqui com a gente, não viemos te machucar. Vocês nem vão conseguir. A gente pode até ajudar você. Não vai. Pacientes da psiquiatria no Hospital Queen sofriam lobotomia, eletrochoque e banhos de água gelada. Esses tratamentos cruéis eram feitos na ala psiquiátrica Tá toda. explicado. Então imagina quantas almas torturadas estão presas no hospital. Se estiver com a gente, tente ligar essas coisas. É o único jeito de saber que está aqui mesmo.
Não sei, cara. Parece que sumiu ou fugiu. Não é que sumiu ou fugiu, ô Barba. Você não consegue, esse aparelho não pega nada, cara. Toma vergonha, cara. A 4 passos à esquerda você tem um espírito de uma mulher, tá aqui, tá? É uma enfermeira, ela tá aqui. Ela é uma enfermeira da ala da psiquiatria. Você tem 1, 2, 3 passos à esquerda, 1, 2 na diagonal dela, 2 na diagonal dela, você tem um cara alto, ele faleceu, ele tá todo lobotomizado, ele não vai fazer nada, ele tá parado de maneira inconsciente, ele tá com lobotomia, ele tá parado olhando assim, meio estado letárgico, tá? O pior é que é muito alto, ele seria muito agressivo, tá? Ele deve ter uns 2 metros de altura, com certeza. Mas aqui ele já tem um que está começando a se interessar pelo nosso amigo Barba. Tem um espírito que está andando. Se não me engano, aqui você vai ter um outro corredor. Dentro desse corredor à esquerda, primeira porta à esquerda aqui, eu não sei se é porta ou janela, mas é por onde ele vem. Ele está andando em círculos e verificando o que eles estão fazendo, mas ele gostou desse cara. Ele é baixinho, ele deve ter 1,60 m de altura. E ele dá risada. Ele dá gargalhadas. Então ele escuta como se fosse uma criança. Ele fica rindo como se fosse uma criança. E ele fica andando em círculos. Em círculos. É como se brincasse de pega-pega. Acho que foi embora. Vai lá. A gente estava conseguindo reações boas, mas sumiu. Vai lá. Na varredura inicial, parecia que um espírito da ala psiquiátrica tinha gostado do Brennan. Tivemos um pouco de sorte nos comunicando com a entidade, mas depois ela desapareceu. Enquanto isso, o Porter e o Doug estavam na ala da prisão, procurando condenados que podiam estar presos nas celas pela eternidade. Nada aqui? Você tá... Olha. Você tem muita névoa. Aqui você tem muita névoa, mas no final você já tem um obsessor muito grande. No final é 1,5 passo. 1,5 passo seria mais ou menos 1 metro. 1 metro você já tem uma barreira muito grande, que é um obsessor que está exatamente aqui. Mas você tem um outro espírito no canto à esquerda que está olhando, é um espírito de uma mulher. Você tem uma mulher à esquerda e aqui de frente você já tem um ser mais agressivo, é um bestial mais agressivo. Cara, eu tô com um pressentimento estranho. Tá aqui dentro o teu pressentimento, vai lá, entra aí. Tá todo mundo olhando eles, tá? É engraçado, sabe quando você cai no mar e fica todos os tubarões meio que nadando em volta, tentando ter a percepção de que você é, o que você está fazendo? É mais ou menos isso. Então eles estão tudo olhando, para ter o discernimento se é um espírito que está ali ou se é um ser humano. Se essa questão do ser humano, eles podem se aproximar e falar, bom, ou ele veio aqui para me tirar o lugar onde eu estou, para afrontar o lugar onde eu estou, que é um conceito mais dos bestiais. O bestial não gosta que entre nos cômodos onde eles estão, ou eles têm explicações para o meu problema. No caso aí tem espíritos que faleceram e obsessores, tá? Então existem obsessores que têm discernimento sim, e que eles podem olhar e falar, bom, eles têm a resposta para o que eu sou, ou para me tirar daqui, principalmente para me tirar daqui, tá? É isso que está acontecendo, eles estão olhando. Sargento Willis. Aqui na porta está escrito quarto 332 da Sargento Willis. Sargento Willis? Este é o seu quarto, Sargento Willis?
O Sargento Willis tá aí, sim. Ele tá aí. Mas ele não tá no quarto, não. O Sargento Willis, ele tá no corredor à esquerda, tá? Ele não tá no quarto. Ele já é um obsessor bem forte, tá? E ele tá andando pelo lugar. Eles andam pelo lugar, mas é muito sutil, eles não vão perceber. É como se eles trocassem quarto e fica lá olhando. Quarto, corredor, olha, quarto, tá? Então, quando eles estão entrando, essas energias que estavam no quarto estavam paradas, eles começaram a se mexer, essas energias ainda estão paradas dos quartos. O que está na frente começou a se mover. Olá. Isso, provoca bem. Vamos lá, provoca. Ouvimos relatos de sombras se movimentando na ala da prisão. Brennan modificou canetas laser para poder ver as sombras se movimentando um pouco melhor. Vamos brincar de Jedi? Vamos, eu sou azulzinho e o seu vermelhinho, tá? Eu juro, eu faria isso se eu estivesse lá. Olha só. Olha só. Tá aqui com a gente? Tá no corredor com a gente? Ligou o Game Boy. Pode falar comigo. Eu gostaria muito que você aparecesse. Meu Deus. O negócio ficou louco aqui. Olha só. Tem alguém aqui? Tem, tá no final do corredor. 63,1. Final do corredor. Ó o palavrão. Cara, eu acho que nunca vi assim tão alto. Ó o O palavrão. medidor chegar até 63,1 devia ter um espírito muito poderoso nesse lugar. Eu não... Um espírito muito poderoso. Eu não acredito que o aparelho dele funcione, mas que existem muitas entidades poderosas aí, existe sim. sabia se era um prisioneiro ou um guarda, mas era muito forte. O sinal ficou alto por um tempo, e daí sumiu por completo. Olha os aparelhos dos caras. Você era um prisioneiro? Ali, no final do corredor à direita. No final do corredor à direita. Ele tá um pouco abaixado. Ele tá abaixado, assim, olhando. Vamos lá, tem que interagir. Eu tô pedindo, vem interagir. Vem brincar comigo. Dig, dig, joy, joy, joy. Ah, meu Deus, eles vão começar a tocar a música do Sandy Júnior. O nome Sargento Willis significa algo pra você? Ah, não. Ouviu isso? Ele nem lembra disso. Isso não foi um espírito. Tá? Ele não, o espírito não vai ranger as coisas, ele vai bater, ele vai dar uma porrada. Ranger não vai. Porta, também não. Veio daqui. Você tá nesse quarto? Não, ele tá no final do corredor. Era um prisioneiro? Era um prisioneiro. Ainda tá aqui? Não. Veio daqui. Você tá nesse quarto? Não, o Sargento Willis está naquele corredor à direita. Sargento Willis, ainda tá aqui? Não. Peguei uma anomalia luminosa no fim do corredor. Oh, meu Deus. Cadê? Isso chama-se poeira. Uma anomalia luminosa pode ser a energia de um espírito se movimentando em um local. E uma Toda poeira. vez que falamos da Sargento Willis, tivemos resposta. Por isso, ia pesquisar para ver se a Sargento Willis está viva ou está morta. É ela, Sargento Willis. Enquanto o Porter e o Doug exploravam a ala da prisão, o Chase Ray, o Brennan e eu fizemos contato com um paciente da ala psiquiátrica. Fizemos um Alguém que gostou contato. do Brennan. Que maravilha. Está aqui comigo? Tá, vamos brincar de Quero War. fazer uma pergunta e quero que faça o medidor disparar, se for verdade. Você tem síndrome de Asperger como eu? Síndrome de Asperger? Nem pensei em seguir esse raciocínio. Nem eu. Bom trabalho, Brennan. Eu tenho síndrome de Asperger, que é uma forma de autismo muito leve. Às vezes as pessoas como eu têm problemas nas interações sociais. E era um hospital psiquiátrico. Por isso podia me entender e se relacionar comigo melhor do Poderia. que com outras pessoas. Poderia. Você tinha algum problema mental? Por isso gostou de mim? Você me entende e sente uma ligação comigo? Então, vamos entender, né?
Se você está num hospital psiquiátrico muito antigo, a chance de você ter espíritos com a consciência aí dentro é muito raro. A maioria não vai saber o que é essa doença ou o que são. Eles vão ser mais agressivos, eles vão querer saber quem vocês são e dificilmente ele vai saber nomes de doenças ou querer se manifestar graças a você falando sua doença. Então vai ser muito difícil essa forma de contato. Por mais que o raciocínio do cara esteja correto, eu acho que o espírito não vai se manifestar dessa maneira. Seria mais fácil entrar nos cômodos, quietinho, só olhando e tentando captar alguma presença bem devagar, do que ficar entrando e fazendo estardalhaço. Nada? Boa tentativa, Brennan. Há 100 anos, ter algo como o que o Brennan tem, isso era desconhecido, era uma coisa que as pessoas não entendiam e ele teria sido internado num lugar como esse. Talvez o espírito estivesse com medo por nunca entender por que foi parar no hospital. Sei lá. Cara, como eu disse, eu acho que parou de vez agora. Vamos trocar? Chase para Potter. Pode falar. Acha que a gente pode se regrupar e pensar numa estratégia de ataque? Estratégia de ataque? Regrupar, quer dizer? Eu tava quase vomitando quando falei, foi mal. Reagrupar. Podemos nos encontrar na entrada, lá em Paco? Dá esse negócio aqui, vai. Cara, pode falar. Escuta, a gente se vê lá embaixo pra combinar o que a gente vai fazer, o que o idiota aqui tentou dizer. Entendido, vamos pra lá. Coitado. Com tanto espaço para checar no Hospital Kuhn, resolvemos trocar as equipes e continuar a procurar o melhor lugar para colocar nossa armadilha na noite seguinte. O Porter e o Brennan voltaram à ala psiquiátrica para tentar fazer contato com o paciente que parecia gostar do Brennan. O que tem atrás dessa porta? Oh, meu Deus, uma parede. Opa! Caramba, isso foi legal. Foi muito forte. Tem alguma coisa a ver com esse quarto? Tem um espírito que tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui. Volta pra cá. Aí. Muito bem, eu gosto quando me escutam. Ele tá aqui, ó. Ele tá mais ou menos aqui, tá? Aqui, ó. Ele tem 1,68 m de altura, tá? Ele tem características mais animalescas. Ele vibra de uma maneira mais agressiva. Ele já é um bestial, tá? Ele é extremamente agressivo, ele tá aqui. Uma hora ele vai andar, vai dar a volta por eles e vai tentar sair pela porta. Em último caso ele pode sair pela janela, mas eu acho que ele pode dar a volta e sair pela porta. Tem alguém aqui com a gente? Enfermeira? Não é enfermeira. Médico? Não, é paciente. É paciente. Paciente? Sim. Precisamos saber se está aqui. Talvez seja de antes ainda. Talvez tenha a ver com a guerra civil. Estamos curiosos. Não sei. Como você também deve estar. Por que eu tô perdendo luz por aqui? Porque a bateria tá acabando. Não tem que ter medo. É só encostar nessa caixa que tá na minha mão. Opa, olha só, deu sinal no gaussímetro aqui. Gaussímetro? Tá aqui com a gente? Parecia que o que estava lá tinha se interessado pelo Brennan. Talvez alguém com problema mental que se identificou com ele. Vai, me conta. O que aconteceu com você? Você disparou o gaussímetro, pode ver. Eu não sei o que aconteceu, parece que ele foi embora. A ala psiquiátrica onde Brennan atraiu bastante atividade, possivelmente de um antigo paciente, podia ser um bom lugar para colocar. Tem um aqui, ó. Oh, esse aqui é bom, hein, cara. Esse aqui é grande. Ele tá aqui, ó. Aqui, ó. Nossa. Tem um aqui dentro. Tem um no corredor aqui à direita. Tem um corredor, tá? Esse cara aqui tá interessado nesse primeiro que passou. Deve ser o Brennan. Aqui você tem um grande que tá aqui e no final, aqui dentro, você tem mais um outro. Aqui dentro você tem uma mulher e esse daqui é um homem muito forte, mas muito forte mesmo. Colocar a armadilha. Mas também havia muita atividade na prisão. Ou possivelmente de um antigo prisioneiro ou de uma guarda chamada Sargento Willis. Antes de decidirmos, quis ir ao necrotério investigar pessoalmente os relatos de sombras.
Vamos deixar a lanterna aqui? Se você era um paciente aqui do hospital, pode ligar a lanterna? Tem alguma coisa aqui com a gente? Olha o zoom. Aqui era um lugar de morte? Você sabe que morreu. O quê? Tá, pode desligar, agora que sabe como funciona. Desliga a lanterna pra gente conversar. Aí. Cara, eu pago pra ver isso. Eu pago pra ver. Honestamente, eu vou fazer uma dessa, tá? Porque não tem ninguém ao redor dessa lanterna. Não tem ninguém. É isso que eu tô estranhando. Não tem ninguém. Vamos lá. Vamos ter um bom senso. Vamos ter um bom senso? Vamos. Vocês são caçadores paranormais. Vocês entram num lugar cheio de equipamentos, medidor daquilo, né? E os aparelhos ficam apitando. Ok. Eles são naturalmente feitos com uma finalidade. A finalidade desses aparelhos é medidor de eletricidade, de temperatura. Muitas vezes esses aparelhos, eles são usados em lojas de construção, vendidos em lojas de construção, usados por empreiteiras, por pessoas que trabalham com construção civil para ver eletricidade do ambiente, frequências de rádio, se interfere ou não interfere, medidores de milhões de tipos de coisas para verificar solo, presenças de minerais, ou o que for. De repente deu a louca do cara, eu vou tentar usar isso para ver espíritos. O cara cria uma lanterninha, na qual ele coloca essa lanterna e fala, se tiver um espírito aqui, que se aproxime da lanterna. Os espíritos não sabem o que é uma lanterna, para começar, né? Então, os caras, eles começam a falar de uma maneira que espíritos não têm essa obrigação de saber o que são esses objetos. Muitos espíritos se tornam obsessores e perdem sua consciência. Aí, de repente, vem, né? Se aproxime, e de repente a lanterna acende. Honestamente, qualquer um de vocês do meu canal, quase 200 mil pessoas, se eu tenho uma lanterninha dessa, boto num canto, eu olho para vocês e falo, olha, eu vou fazer um espírito acender essa lanterna. Se tiver um espírito aqui, que faça com que essa lanterna se acenda. E acende. Qual é a reação de vocês? Ou ir atrás do Rodrigo e ficar, cara, eu tô indo embora, eu te agradeço, tal, foi bem legal, ó, você é um cara legal, tchau, até logo. Você sai correndo, gritando. A reação desses caras olha que legal, acendeu a lanterna, agora apague. Qualquer pessoa que não está familiarizada com o espiritual, com o lado espiritual, iria sair de lá com medo. O cara, honestamente falando, gente, honestamente, tá? Isso aqui é um Discovery Channel, é um show de alegorias. Os caras no episódio do Exorcista criaram a caixa do capeta, onde o Barba quase foi assado, né? Para prender espíritos e tudo mais. Ao meu ver, essa lanterna é mentirosa. Ao meu ver. Tá? E não é porque eu estou discordando dos caras. É porque não tem nenhum espírito ao redor deles. Não tem. Tá? Ao redor desses equipamentos eletrônicos não existe. 2, os universitários já estão falando que essa lanterna aqui foi batizada para isso. 3, eles mesmos no começo falaram que mexeram nas lanternas para laser, não sei o que e tal. Quem me garante que eles não fizeram a mesma coisa com essa lanterna? Quem me garante que essa lanterna não tem um timer lá dentro? Ou não é uma lanterna feita por controle remoto? Que nem os manos do além fizeram naquela caixinha, né, do celeiro, né? Quem me garante que o cara não tem um dispositivo no bolso que aciona essa lanterna por controle remoto? Por que não? Os Estados Unidos tem milhões de coisinhas desse tipo, tá? De novo, qual é a reação de um ser humano normal se uma lanterna, o qual ele falou que um espírito se aproximando ela se acende, não corra morrendo de medo? Qualquer ser humano normal iria se... Opa, peraí, né?
iria se fragilizar. Porque você não sabe quem são essas figuras, qual é a natureza dessas entidades, o que realmente elas são, quem elas são. Pode ser um perigo iminente. Então eles estão agindo um pouquinho de má fé. Eles precisam vender esses episódios para o Discovery Channel, para o History Channel. Caso contrário, eles não vão para a televisão, eles não vão se transformar no que eles são hoje, o pessoal do Manicômios Assombrados, ok? Eles têm que vender o programa deles. Eu acho essa lanterna é fake, tá? Os universitários já estão falando aqui que isso é uma grande mentira, tá? Pelo ponto de energia desses caras, tem 2 caras que mexeram na lanterna. Tem 2 caras. Um mexeu e o outro sabia que foi alterada. Eles participaram no processo da lanterna, tá? Ele tá no meio de 2 caras e tem um outro cara que tá atrás, tá? São 2 caras que sabiam disso. Legal, obrigado. Pelo tanto de gente que morreu de varíola e febre amarela no hospital, aquele necrotério deve ter ficado cheio de corpos. Tínhamos que descobrir que espírito era aquele e se queria nossa ajuda. Tá? Você era da União ou Confederado? Se era da União, liga aquele negócio agora. Era uma enfermeira? Era uma criança? Não tem ninguém ali. Não tem ninguém ali. Só queremos descobrir quem você é, por que tá aqui e se quer ir embora. Pode falar com a gente? Ó. Tô sentindo que não tem nada aqui, não mesmo. Ó. Controle remoto embaixo do braço. Vocês viram? Controle remoto da lanterna embaixo do braço. Tá mais morto que a própria morte. Olha, gente, ele tentou se comunicar com a gente através da lanterna. Talvez a gente assustou ele, sei lá. Ainda temos outra noite, não vai acabar aqui. Talvez esteja tão cansado como nós e não quer papo. Mesmo sem ter achado muita coisa no necrotério, ainda não podia descartar como um bom lugar para colocar a armadilha. Acreditamos que o Brennan conseguiu uma ligação forte com um paciente da ala psiquiátrica. E o Doug acreditava que havia o espírito de um prisioneiro ou de uma guarda chamada Sargento Willis na ala da prisão. Eu esperava que as evidências nos ajudassem a entender o que havia lá e onde poderíamos colocar a armadilha. Bom, meus amigos, já deu 23 minutos e 30 de vídeo. Passamos um pouquinho aqui da metade, então eu vou parar por aqui. E vamos fazer a parte 2 para ver realmente o que esses caras ainda vão aprontar nesse vídeo, tá bom? Eu já vou gravar a segunda parte e devo postar na sequência para vocês depois desse episódio. Então, muito obrigado a todos do canal, o canal continua crescendo, eu agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado à família Spook Houses, as pessoas estão mais respeitosas hoje, estão vindo mais com calma com relação ao canal, estão vendo, aprendendo, interagindo melhor e isso é muito bom para o convívio da gente, tá bom? Muito obrigado de coração a todos vocês, muito obrigado àqueles que estão realmente curtindo a playlist, aqueles que já são assíduos do canal há muito tempo, eu agradeço de coração a todos vocês. E vejo vocês então na parte 2 desse Manicômios Assombrados e bons sustos a todos.